ressuscitou e fez brilhar sobre nós a sua luz. Ele que nos remiu com o seu sangue, o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre nós a sua luz. Ele que nos remiu com o seu sangue, o Senhor ressuscitou. Os discípulos exultaram de alegria quando viram o Senhor. O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre nós a sua luz. Ele que nos remiu com o seu sangue, o Senhor ressuscitou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos peregrinos, sejam todos bem-vindos a este santuário. Queremos saudar também aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Celebrando esse dia, nesta oitava pascal, agradecemos ao Senhor pela ressurreição, pela vida nova do seu Filho em nós. Para melhor celebrarmos esses santos mistérios, peçamos ao Senhor que purifique o nosso coração, para que possamos viver o nosso batismo com qualidade de vida, de fé, acolhendo sempre a graça que Deus tem a oferecer a cada um de nós.
que sigais os meus preceitos, que praticais e obedeçais às minhas leis. Derramarei sobre vós a água pura. Aleluia, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. e paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra.
Oremos. Senhor nosso Deus, que pelo batismo aumentais continuamente a vossa Igreja com novos filhos, concedei-lhes a graça de serem fiéis na vida ao sacramento que pela fé receberam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou no meio de vós por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós deste-lhes a morte, cravando-o na cruz pela mão da gente perversa. Mas Deus ressuscitou-o, livrando-o do laço da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito: O Senhor está sempre na minha presença, com ele a meu lado não vacilarei. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Destes-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor. Guardai-me, Senhor, e esperei em vós. Guardai-me, Senhor, e esperei em vós. Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, está nas vossas mãos o meu destino. O Senhor está sempre na minha presença, com Ele a meu lado não vacilará.
nos caminhos da vida, alegria plena em vossa presença, delícias eternas à vossa direita. Guardai-me, Senhor, e esperei em O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Maria Madalena e a outra Maria, que tinham ido ao túmulo do Senhor, afastaram-se de toda a pressa, cheias de temor e de grande alegria, e correram a levar aos discípulos a notícia da ressurreição. Entretanto, Jesus saiu ao seu encontro e saudou-as. Elas aproximaram-se, abraçaram-lhe os pés e prostraram-se diante dele. Disse-lhe Jesus: não temais, ide avisar os meus irmãos que devem ir para a Galileia. Lá me verão. Enquanto elas iam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade participar aos príncipes dos sacerdotes tudo o que tinha acontecido. Estes reuniram-se com os anciãos e, depois de terem deliberado, deram aos soldados uma soma avultada de dinheiro com esta recomendação: dizei, os discípulos vieram de noite roubá-lo, enquanto nós estávamos a dormir. Se isto chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e faremos que vos deixem em paz. Eles receberam o dinheiro e fizeram como lhes tinham ensinado. Foi este o boato que se divulgou entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação.
Caríssimos irmãos e irmãs, nessa alegria da semana pascal, dessa oitava, acolhemos então esta palavra do Senhor, que vem cada vez mais para poder alimentar a nossa caminhada de fé. Na visão que as mulheres tiveram antes, quando foram ao túmulo de Jesus, do anjo, e também o túmulo vazio, encheram as mulheres primeiramente de medo, mas depois de grande alegria, por saber que o túmulo estava vazio e ter recebido a notícia de que Jesus tinha ressuscitado. É motivo, com certeza, de pavor, mas também de alegria, como diz o próprio Evangelho. Mas essa alegria só será plena quando essas mulheres encontram-se com Jesus, quando Ele manifesta-se a elas. Aí essa alegria é diferente, não há mais espaço para o temor, dentro do coração delas. Então é o que acontece em seguida, quando elas encontram com Jesus. E esse encontro enche essas mulheres de contentamento, porque aqui já é o encontro com Jesus glorioso. É o Jesus, Filho de Deus e também é Deus. É o encontro que manifesta mais ainda esta alegria e as conforta, a ponto de que ali elas vão lançar-se aos pés de Jesus e Ele permite que elas toquem os seus pés e abracem os seus pés, não é? Então aí, com a presença de Jesus, glorioso o Deus. E Jesus aponta-lhes o caminho da vida e o caminho da missão. Não podemos pensar e imaginar que o encontro com Jesus, sobretudo o encontro com o Cristo ressuscitado, faça com que nós permanecemos apenas com essa alegria para nós mesmos. Mas não, aquele que faz a experiência com o Cristo ressuscitado não pode guardar a alegria só para si, tem que também espalhar essa alegria para todas as pessoas que nós temos contato. Então Jesus aponta aqui para a alegria da vida, mesmo em tempos difíceis, diante das dificuldades da vida, mas também aponta-nos para esta missão de poder transmitir a alegria do Senhor ressuscitado para todos aqueles que encontram-se principalmente tristes e desanimados. Também para nós, a ressurreição tem que tornar-se um compromisso de anúncio e também de missão. Não podemos deixar passar por nós esta felicidade de encontrar Jesus ressuscitado e de ficar apenas retida essa alegria para a nossa vida. E na outra parte do Evangelho, que nós também podemos observar, há aqui também um outro efeito da ressurreição do Senhor. Assim como há o efeito da alegria, do espanto, há também um efeito que não é muito bom. É o efeito negativo para aqueles que não acolhem a ressurreição de Jesus. Aqueles que permanecem fechados à ressurreição do Senhor. Não conseguem compreender e muito menos, por isso, não acolhem a ressurreição de Jesus. Por isso há aqui um efeito negativo que nós vamos logo perceber que há aqui dois caminhos, o caminho da alegria e o caminho da mentira e da conspiração. Aqueles que não acolhem a ressurreição são como estes, que se deixam corromper pelo dinheiro. E mais uma vez aqui podemos sinalizar que o dinheiro pode trazer felicidade para muitos, para alguns, mas também é sempre um meio de poder corromper as coisas, de trair, como traiu Jesus por causa das moedas de prata. E agora, esses guardas que estavam a guardar o corpo de Jesus vão também deixar-se corromper pelo dinheiro para poder criar aí uma mentira. E que diz o próprio texto que ainda hoje há essa mentira de que os discípulos de Jesus foram lá enquanto eles dormiram e levaram o corpo do Senhor. Então, devemos estar aí atentos que o dinheiro pode corromper, sim, o caminho da nossa verdade, da nossa seriedade, da nossa vida. Então, os guardas que guardavam vão aí acolher esta corrupção e fazer parte dela. Então, é bem diferente
o testemunho que Jesus também vai agora mostrar através da pregação de Pedro, né? Esses homens que não acolheram a ressurreição estão agora convidados a testemunhar uma mentira. Mas agora Pedro, na sua pregação, nessa primeira leitura, sobre a morte e também a ressurreição de Jesus, chama-nos a atenção quando ele vai dizer: vós matastes crucificando numa cruz, mas Deus o ressuscitou. Aqui a pregação toma essa tonalidade, não é? Ao mesmo tempo mostrar aquilo que fizeram a Jesus, mas aquilo que também Deus o fez, né? Dando a vida, a ressurreição. Então esta pregação de São Pedro, ela irá ecoar na pregação da igreja até os dias de hoje. E isso chama-nos a atenção, porque tanto Pedro como a igreja existem para anunciar a morte e a ressurreição de Jesus. Nós também não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer que antes da glória, antes da vida, Jesus passou pela sua paixão, pelo sofrimento e pela morte. Nós também temos que compreender, porque é assim também a nossa vida. Antes de chegarmos ao ápice da nossa vida com Cristo, passamos por essa vida também da cruz, do sofrimento, da perseguição, como também Jesus passou. Mas esta é a nossa esperança, a esperança de que um dia também nós, com Ele, vamos ressuscitar, temos essa vida nova. Então, meus irmãos, cada um de nós é apóstolo do Senhor, na medida em que anunciamos esta verdade. E também nos sentimos identificados com ela, de poder anunciar o Cristo morto, mas também o Cristo que vive, ressuscitado e reina para todos sempre. Então, roguemos à Santíssima Virgem para que a alegria do Cristo ressuscitado toque o nosso coração e que nós possamos escolher o caminho da felicidade e não o caminho da mentira, e não o caminho do negativo, e não o caminho da conspiração. Não permitir que sejamos corrompidos pelo dinheiro ou pelas coisas desse mundo, para poder ocultarmos a verdade e a alegria. Mas sejamos verdadeiramente crentes, capazes de poder dizer não a tudo aquilo que é contrário à vida e à esperança. Acolhemos também o casal que hoje celebra suas bodas de ouro conosco, para podermos juntos rezar com eles e por eles, por esses 50 anos de vida matrimonial. Então, por isso, convido o casal a aproximar-se do altar para que juntos possamos rezar com eles por esse dia especial. Então, o senhor Joaquim com a dona Maria nas suas bodas de ouro. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Oremos ao Senhor no íntimo do nosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, muitos parabéns, com muita saúde, e que Nossa Senhora os guarde e proteja sempre. Dai graças ao Senhor,
Irmãos e irmãs, Cristo é a aliança de Deus para todos os povos. Pelo dom de si, em total fidelidade ao Pai, desejosos da vida nova que Ele nos trouxe, digamos: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a fé em Jesus ressuscitado contagie de tal forma a Igreja inteira que ela a proclame como Pedro e os 11 apóstolos, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a fé em Jesus ressuscitado seja mais forte do que a mentira dos seus inimigos e mais poderosa do que a força do dinheiro e do poder, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a fé em Jesus ressuscitado, notícia alegre no coração de Madalena, vença o temor de cada irmão e cada irmã, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a fé em Jesus ressuscitado dê mais firmeza aos corações dos que vacilam e reanime os que se sentem mais deprimidos, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a fé em Jesus ressuscitado dê alegria aos que entre nós andam tristes e dê a vida eterna aos que partiram, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus, que fostes morto e estais vivo, fazei que andemos sempre junto de vós, para aprendermos os vossos caminhos. Vós que sois Deus com Pai na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para comer o vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, as ofertas do vosso povo, de modo que, renovado pela profissão da fé e pelo batismo, mereça alcançar a bem-aventurança eterna por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade nesse dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne, humildemente vos suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo os deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tede misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
ressuscitou. Aleluia. Ele é o pão prometido que alimenta os pobres. Mãe do Senhor ressuscitado, por vós nos
Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e cantemos de alegria. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Oremos. Enriquecei, Senhor, com a graça do sacramento pascal, aqueles que fizeram entrar no caminho da salvação eterna, e tornai-os sempre dignos dos vossos dons sagrados. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Na hora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Então, desejo a cada um de vós e aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação uma feliz e santa Páscoa para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Neste dia solene da Páscoa, Deus Todo-Poderoso vos dê a sua bênção e a sua misericórdia vos guarde de todo pecado. Deus, que pela ressurreição do seu Filho unigênito vos renovou para a vida eterna, vos conceda a glória da imortalidade. A vós que, terminados os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, Deus vos conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa eterna. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia.